Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Caio Couto e este canal é o canal que a gente fala da palavra de Deus e compartilha da melhor maneira possível, com total responsabilidade. Então, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, ative o sininho, é, deixa o seu gostei e, se possível, compartilhe com seus amigos também. Beleza? Lembrando que você pode estar participando, deixando também seus comentários, ok? Deixando sua opinião, dando sugestões do que pode melhorar, do que deve ser retirado, não sei. Beleza? Então eu conto aqui com a participação de vocês. Toda semana nós temos pelo menos uma ou duas mensagens. Beleza? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, àquilo que estamos fazendo durante esses dias, que é ler Mateus, né, o Evangelho de Mateus, e assim trazer uma mensagem. Já lemos Mateus 1, 2 e 3 e agora vamos dar início a Mateus capítulo 4 a partir do verso 1. Vai do 1 ao 11, ok? A palavra diz o seguinte, eu uso a Bíblia de Jerusalém, tá? A palavra diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se, o tentador disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tornarão pela mão, pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Aí Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele, somente a ele prestará culto. Com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Será aqui no versículo 11. Bem, dentro desse texto nós podemos tirar diversas coisas, né, diversos exemplos, mas eu quero estar atento aqui ponto a ponto, né? Você vê que Jesus ele é levado pelo Espírito, né, ao deserto para ser tentado, né? Mas esse é o mesmo Espírito que conduziu os profetas. Esse é o mesmo Espírito que logo mais à frente iria dirigir a igreja, sabe? E então, né, Jesus ele vai ao deserto para ser tentado. Mas aqui nós temos três tentações, né? Nós temos três tentativas do diabo, né? Que primeiro ele é tentado a partir de uma necessidade humana. Jesus tem fome, né? Lembrando que aqui ele fica 40 dias e 40 noites jejuando. E depois ele tem fome. Então o diabo ele vem e fala, ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe? Ele é covarde, né? O cara tá cheio de fome e ele fala, ó, transforma essa pedra em pão se você é filho de Deus. Ele traz uma dúvida, né? E isso acontece muito com a gente, né? No momento de dificuldade, né? É gerada uma dúvida, cara, será que eu sou filho de Deus? Eu falei sobre ser filho de Deus na última mensagem, né? Mas ele traz isso daqui, ele traz essa dúvida a partir do momento de dificuldade. Porém, né, Jesus, ele não se revela contra o alimento de Deus. Ele não se revela contra o alimento de Deus, que é o maná, né, que eles chamam de maná. Então, Jesus ele se mantém fiel mesmo com fome. E no segundo lugar, né, ele sofre um atentado contra a própria vida, porque o diabo pega e fala: se tu és filho de Deus, né, mais uma vez, se joga,
aqui desse pináculo, se joga daqui de cima, sabe? Como se levasse no alto de um prédio e fala, ó, se joga porque ele dará ordens para que você não morra, para que os anjos do Senhor eles te segurem, sabe? Então ele está falando, ó, se mata aí, atente contra a sua própria vida, mesmo confiando no Senhor, né? E aí Jesus ele responde de uma maneira bem simples, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, nós confiamos no Senhor, nós temos nossa fé ali inabalável, a maior parte das vezes, mas nós não devemos tentar contra a nossa própria vida, sabe? Não devemos colocar Deus à prova, entende? Porque a nossa fé é uma fé consciente. Pensar é de graça, entende? Então, fala assim, cara, vou me jogar daqui porque Deus vai me segurar. Vai te segurar não, irmão. Vai cair, vai se machucar, pode até morrer por causa disso. Mas nós devemos ser responsáveis. Então, se a palavra diz que Deus, né, aqui como o inimigo tentou usar de contra Jesus, que ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tornarão pelas mãos, para que não tropecem em pedra alguma, sabe? Isso aqui é para gerar ainda mais confiança em você, mas não quer dizer que você tem que ficar tentando o Senhor, sabe? Não quer dizer que você tem que reagir a um assalto. Não quer dizer que você deve pular em alto mar sem saber nadar. Não quer dizer que você deva fazer as coisas falando, Deus vai me sustentar nisso daqui, não vai acontecer nada comigo. Irmão, a vida está aí para todo mundo. Então, a dificuldade que tem para um, tem para outro. O risco que tem para um, tem para outro. Isso é a vida. Não quer dizer que Deus não esteja contigo, Ele está. Mas você não deve colocá-lo à prova. Entende? E aí, tem aquela que eu chamo de tentação final. Porque na primeira tentação, né, Jesus ele não se revela contra o alimento de Deus. Na segunda tentação, ele ama a Deus com a sua própria vida, nos dá esse exemplo. E na terceira, né, que eu chamo de tentação final, é essa ideia de posse. É a ideia de insatisfação com aquilo que você já tem. Só que aí, mais uma vez, Jesus, ele nos mostra que ele ama aquilo que ele possui. Sabe? Que nem aqui. Poxa, eu tenho uma casa, tenho uma esposa, tenho um casamento, tenho uma moto ou tenho um carro. Né? Eu tenho aquilo que Deus me deu, sabe? Mas aí, o diabo, ele leva Jesus, né, para um lugar bem alto. E nesse lugar ele mostra tudo que se tem. Fala, ó, se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo isso aqui. Mais do que ele tinha. Só que Jesus fala, não, cara, tô satisfeito com isso daqui. Entendeu? Tô satisfeito com o que Deus me deu. Tô de boa, né? Como eles costumam falar. Né? Porque ele, ele, ele tenta Jesus naquilo que ele quer mostrar. Né? E a partir de coisas que Jesus aparentemente não tinha. Entende? E aí, a tentação, presta atenção nisso aqui, cara, que a tentação ela acaba quando Jesus põe um ponto final. Que fala, vai de Satanás, vai. Somente ao Senhor teu Deus você deve se prostrar, adorar, etc. E a partir dali, né, que Jesus põe um ponto final que os anjos do Senhor vêm e o alimentam. Mas olha só que interessante, cara, voltando aqui, essas três tentações, elas, você encontra tudo isso, né, essas três citações, lá em Deuteronômio. Né? E como eu falei, o ponto final da tentação é justamente quando você coloca um ponto final. Quando você toma uma atitude. Entende? A gente fica assim, ai, mas eu tô sendo tentado nisso, tô sendo tentado naquilo, cara, tá difícil. Às vezes a pessoa é casada, ela tá sendo tentada, né, tá sendo tentada a atrair, né, seu parceiro, sua parceira. Às vezes a pessoa tem um certo tipo de dificuldade com coisas alheias e ela tá sendo tentada em cima daquilo dali, mas, cara, você pode pôr um ponto final. A atitude já deve partir de você.
que depois vem um cuidado do Senhor. Entende? Não é porque você está sendo tentado que você deve ceder aquilo dali. Não é porque você está sendo tentado que o Senhor te abandonou. Não. Lembre-se que quem levou Jesus ao deserto para ser tentado foi o próprio Espírito Santo. Entende? O mesmo Espírito, como eu falei aqui, conduziu os profetas e é o mesmo Espírito que mais à frente conduz a igreja. Entende? Foi ele quem levou Jesus até o deserto. E a partir dali ele foi tentado. Mas Jesus não cedeu. E a tentação lá acabou quando Jesus põe um ponto final e fala: vai de Satanás, sai daqui. Entende? Então, Jesus, no fim de tudo, ele aparece como aquele que ama Deus perfeitamente. Que ele resiste, ele põe um ponto final. Ele sabe em quem ele está. Antes disso tudo, ele estava em jejum, ele estava em oração, ele estava completamente conectado ao Senhor. E às vezes é isso que acaba nos faltando. Nós não estamos, muitas das vezes, conectados ao Senhor. Nós estamos conectados à internet, ao celular, às coisas alheias da vida, às nossas dificuldades, ao trabalho. Nós estamos priorizando diversas outras coisas, mas não estamos conectados com o Senhor. Nós não estamos mais fazendo um jejum, não estamos mais separando um tempo de oração, não estamos tendo vida de oração. E aí, quando a tentação ela vem, nós sucumbimos, nós cedemos. Entende? Então, às vezes, você acaba fugindo da sua responsabilidade. Não quer dizer que Deus não é contigo, Deus é contigo. Mas a atitude deve partir de você. Por um ponto final da tentação, deve partir de você. Por um ponto final, tudo isso de ruim que tem acontecido na sua vida também deve partir de você. Adotando uma nova postura, uma nova atitude dentro da vida. Porque às vezes a gente fica sentado esperando, falando: caraca, Deus, faz acontecer. E aí você ora, ora, ora. Você, sabe, fica aí sentado falando: caramba, Deus, se queixando de um monte de coisa, mas e aí? Qual atitude você vai tomar? Entende? Você reclama da sua situação de trabalho, mas quando você vai tomar a atitude de prestar um vestibular e fazer uma faculdade, de começar um curso técnico, entende? Quando que você vai estar nesse teu trabalho que você já tem, você vai estar, eu digo, satisfeito de estar acomodado com ele, mas satisfeito de ter um trabalho e estar fazendo um bom trabalho enquanto você está ali. Entende? Às vezes a gente está reclamando do trabalho é isso, que você não tem oportunidade de crescimento, que é uma panelinha, que é um espaço em que te faz mal, mas, cara, e a sua atitude neste lugar? Entende? E a sua atitude neste lugar? Você pode receber uma proposta que você sabe que não é para você, de, assim, uma proposta de um trabalho ilícito, sabe? Quando o diabo ele leva Jesus, né, e mostra todos os reinos do mundo, às vezes é isso, sabe? Você está no seu trabalho, você não está satisfeito com ele, e aí vem o diabo e te leva e te dá a ideia de um trabalho ilícito, de algo que até mesmo prejudica a vida das pessoas. E aí você não percebe que por mais que isso te traga um benefício maior, uma grana melhor, né, você não percebe que aquilo dali não é para você. E aí você acaba cedendo aquilo dali. E quando você vai ver, você está num trabalho, por mais que você ganhe um pouco mais, ele não é de Deus, ele prejudica aos outros, só beneficia você. Entende? Então, nós temos em Jesus, com a vida de Jesus, um melhor exemplo do que é uma vida no Senhor. Sabe, com a sua vida, ele, ele mostra ser o exemplo a ser seguido. E o desejo do Pai é que nós sejamos igual a Ele. Sabe? Paulo fala, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Cara, então imite. Imite a Jesus. Sabe? Não tem problema nenhum nisso. Você pode até mesmo imitar aquela pessoa que você olha assim: caramba, mano, isso aqui é uma pessoa de Deus, esse cara, essa mulher são pessoas dedicadas ao Senhor, que por mais que tenham muitas dificuldades, eles estão ali firmes no Senhor e têm a vida como exemplo. Então,
eu quero convidar você a ter essa reflexão de que você precisa ser um imitador de Cristo, você precisa imitar os outros que são um exemplo para você, né? E sim, no momento de dificuldade, ter uma rede de apoio, no momento de dificuldade, você estar seguro no Senhor, você ter uma vida de oração, você ali jejuar, você orar, sabe, diariamente e sim praticar a leitura das Escrituras, ok? Então, nós estamos finalizando aqui uma mensagem simples, mas uma mensagem profunda em que nos leva a refletir um pouco mais sobre a nossa vida em Cristo, a nossa vida no Senhor, mas a maneira em que nos posicionamos em relação às tentações, ao pecado. Então, convido a você a fazer essa reflexão, convido a você a ler um pouco mais da palavra, a ter uma vida de oração e sim, jejuar, orar, praticar a leitura, texto bíblico, de livros e sim, se fortalecer no Senhor, ok? Então, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho para as novas mensagens, lembrando que para a semana já tem outra. E, bem, se puder também deixe seu comentário, deixe sua opinião aqui, nós podemos estar conversando, ok? Lembrando que eu sou uma pessoa comum, assim como você, ok? Então, fica aqui a mensagem, deixa aí seu comentário, seu gostei, se inscreva no canal. Até a próxima. Muito obrigado.